A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje, domingo, dia 3 de maio de 2026, estamos aqui colocando mais um culto do Jardim Ara para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Foi um final de semana maravilhoso, né, irmãos? Onde todos aproveitaram neste feriadão para ir congregar, para buscar a Deus. Buscai a Deus enquanto se pode. Chegará o dia de nós não ter as portas da igreja para louvar este Deus maravilhoso. Então, o culto do Jardim Ara, hoje um culto maravilhoso, um culto onde Deus, desde o começo, deu a revelação para o seu servo. E, irmãos, e neste culto, sempre nós alimentamos das coisas que vêm do alto, né, irmãos? Santo Deus. Vamos ouvir, irmãos, agora o que Deus tem para falar. Não vou falar mais nada, vocês estão vendo aqui atrás o capítulo, quem pregou, né, irmãos? Vocês estão vendo, e eu quero que a nossa querida Irmandade entre na mesma comunhão, viu? De sempre. Vamos ouvir? Vamos lá. Epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola, no capítulo 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Epístola universal do apóstolo Pedro. Nessa Bíblia, irmãos, está na página 336 do Novo Testamento. Glória a Deus. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Palavras profundas, verdadeiras e inspiradas pelo Senhor. Muito claro que não foi Pedro que escreveu, embora a autoria diz que foi epístola do apóstolo Pedro, mas ele tinha um cooperador, por nome de Silvano, pois Pedro era indouto, analfabeto, não sabia ler e escrever, mas foi separado pelo Senhor Jesus para ser o primeiro apóstolo. E o Senhor foi trabalhando nele, uma pedra bruta, um homem ignorante, rude, pescador. Muitas das vezes abria a boca na hora de ficar com ela fechada. E também, muitas das vezes, falou a coisa certa na hora errada e às vezes até coisa errada também na hora errada. Mas o Senhor que tem paciência, irmão, Ele nunca desiste daquilo que é dele. Nós, pela nossa falta de paciência, por achar que nós às vezes estamos certo e o outro está errado, achamos que tem que ser dessa forma, daquela outra, daquele jeito, porque onde se viu, mas o Senhor não. Ele não olha só hoje, Ele vê o seu projeto na vida de cada um de nós, já do jeito que Ele projetou. Na terra o homem vai fazer uma construção, faz uma análise de solo, e às vezes pela umidade que tem naquele solo, ele precisa extrair a água, porque senão o peso daquela construção vai fazendo em cima daquele solo movediço, ficar afundando, e pode causar um grande acidente pelo tamanho da obra, peso daquela construção. O que o homem faz? Ele vai drenando. Morei aqui próximo da Água Rasa quando era criança, teve um projeto que ele ficou anos, não deve lembrar, aquele prédio que fez ali. Era água o dia, a noite, uma água limpinha, enquanto não drenou toda a umidade daquele solo, não começou a estrutura. Mas vê bem, alguém não desistiu, porque é comum dos homens dizer: cancela, para, chega, não dá, vamos perder tempo, vamos perder dinheiro. Mas o Senhor sabe por que eu vi aquilo acontecer, porque o Senhor está me inspirando agora na palavra. O adversário já achou que Deus desistiria de você. E tem gente que olha e fala: não, mas não serve, não pode. Mas o Senhor já no início dessa palavra inspira o seu cérebro para te dizer: Deus gosta de coisa difícil, mas vai chegar um dia que o Senhor vai te pôr na palma da mão dele e vai pôr diante dos homens, dos espíritos, dos que são bons e dos que são ruins. Põe defeito aí na minha obra, fala agora.
acha um defeito, aponta o dedo. Santo é o Senhor. E estava aqui, irmãos, nessa hora, um homem que não tinha paciência com nada. Andari lembra que quando vieram para prender o Senhor, ele pegou a espada e sentou na orelha do servo do sumo sacerdote, cortou. O Senhor falou: não faz isso, Pedro, guarda a tua espada. Foi lá, colocou no lugar. Mas chegou uma hora que quando a conversão entrou, o Senhor falou para ele: você vai sofrer, Pedro. Você vai ver o que vai acontecer. Até a última hora, você vai ver. Vão te pegar, vão te judiar, vão te vestir, vão te fazer o que você não quer. Glória ao nome santo do Senhor. Pontou João: que ele? Glória a Deus. O Senhor falou isso hoje na reunião da mocidade. Para, irmã, para, irmão, de ficar olhando para o outro. Por que ele, por que ela? Cuida da tua vida espiritual. Só ora, tem coisa que você não está entendendo e Deus já está fazendo obra ali, que amanhã você mesmo vai admirar e falar: Deus fez mesmo. Então o que aconteceu? Bendito é o Senhor daqui, de um homem que não sabia escrever, mas tinha inspiração do Espírito Santo. Irmãos, eu estou pregando aqui numa paz que Deus está me dando. Glória ao Senhor. Parece que eu estou vendo o Silvano, aleluia, escrevendo e olhando para Pedro e falando: meu Deus, da onde é que está saindo tanta palavra bonita desse jeito? Está controlando o som? Está ruim? Quer que afaste? Quanta palavra bonita! O que é isso? Eu vou escrever isso aqui. Meu Deus do céu, tem palavra que sai daí que não sai da boca de um analfabeto. Tem palavra que está saindo daí que eu tenho certeza que está vindo lá do reino da glória de Deus. É o Senhor falando na boca de Pedro. Aleluia. Ah, se vocês estiverem junto na comunhão agora, vocês vão entender o que Deus está me mostrando. Estou vendo aqui agora, pelo olho do Espírito, uma mão escrevendo e começando até a tremer. Glória ao nome santo do Senhor. Que palavras são essas? Que fundamento, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso não sai do analfabeto, isso só pode estar vindo lá do Senhor, que está falando na boca de Pedro. Senhor, me dá condição de escrever. Hoje o Senhor manda por essa palavra. Vai chegar dia que vai sair coisa de você, aleluia, da tua boca, do teu olhar, até da tua respiração, que tem gente que vai admirar e tem demônio que vai correr. E que virtude! Chegou um ponto que aquele homem, aleluia, que estava tão, aleluia, cru, uma pedra bruta, rústico, mas daqui a pouco a virtude de Deus era tamanha nele, que ele passava, e aonde a sombra dele passava, ele não precisava falar: em nome do Senhor Jesus, levantem. Não, alguém falava: Pedro vai passar que eu vou ficar no meio do caminho. E quando a sombra de Pedro passava em cima dele, o paralítico levantava e andava, o cego via, o enfermo era curado. Aleluia. Porque cumpria o que estava ali. Serei a tua sombra, a tua direita. O Senhor vai ser a sombra de alguém. Você está precisando, você reconhece a tua fragilidade e entrou aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor vai te fazer sombra. O Senhor vai ser a sua sombra. Aleluia. Não vai ser a tua, vai ser a sombra do Senhor em cima de ti. E aonde essa sombra passar, tem demônio que vai fugir, tem enfermidade que vai sair, tem miséria que vai ter que deixar casas e lugares e até regiões. Santo é o Senhor. E chegou, irmãos, a ponto de escrever 2 epístolas universal. Não era para um operador, não era para uma cidade. Isso daqui servia para todas as igrejas que recebiam o evangelho do Senhor Jesus. Por isso que se diz Epístola Universal. E ele terminava essa segunda carta dizendo: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Irmãos, vamos entender o que é ânimo sincero. Tem ânimo que não é sincero, tem ânimo que é fingido. A pessoa vem com aquele fogo de palha,
Aí quando vem as provas, cadê o ânimo? Cadê aquela virtude? Cadê aquela... Mas que o Senhor tome todos nós aqui hoje, com a constância, sejamos constantes na fé, em nome do Senhor Jesus. Tem carro, irmão, que ele passa na estrada do nosso lado, e tem gente que fala, oh, que nave, olha ali, deve estar 180 por hora. Quando chega lá na frente, as rodas para cima. Oh, meu Deus, e ainda às vezes bate em quem não estava nem fazendo a imprudência que o camarada estava fazendo. Cuidado, para você não estar fazendo estrago na vida de alguém que está começando. Ponha limite. Hoje o Senhor quer colocar um limitador, para você não ser abaixo e nem para cima, mas você ser constante, e esse teus exageros não venha fazer alguém que está apenas começando amanhã se escandalizar. Você virará as rodas para cima e nem vai esbarrar em alguém que vai sair da pista. Cuidado. Se tem uma coisa, irmãos, que o Senhor sempre ensina para todos nós, é prudência. Diziam os antigos, prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, até doente no hospital come. E hoje o Senhor está dando aqui, tenha limite, cuidado do que você está fazendo. Parece que está sendo tudo bom, mas hoje o Senhor te alerta, vou pôr um limite. Se você aceitar o limite, você vai avante até o fim e não vai derrubar ninguém. Mas se você tirar o limitador, tu dará conta de ti e de alguém que você não vai conseguir. Seja um ânimo sincero. Quantos irmãos que nós vimos chegar dentro da igreja, era oração, testemunho, só ele tinha obra para contar, e começou a ser conhecido pelo irmão do testemunho tal, o irmão que não sei o que, levantava até chave de carro, Deus deu aqui e cumpriu, daqui a chave da minha casa, e não sei o que lá, e começou a fazer, quando veio a primeira tentação, você lembra disso? Perdeu a graça no momento da ira, não dá nem para falar o que aconteceu aqui. Bendito é o nome santo do Senhor, porque, irmão, tudo dentro desta graça, o destaque tem que ser Jesus Cristo, é o Senhor na frente e nós tudo atrás. Ele é o número 1, eu sou zero, irmão Eudes é zero, os irmãos é zero, todos nós aqui somos zero, e o Senhor sendo 1 na frente, olha que número grande que dá, e tem mais zeros que ele vai chamar nessa graça e vai continuar. Santo é o nome santo, 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 santo é o Senhor. Então ele falava aqui, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Amém. Do primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha isso, irmãos, andando segundo as suas próprias concupiscências. É aquilo que carrega na carne, é o prazer desenfreado do corpo. E tem gente hoje, é uma palavra que a carne não está gostando de ouvir, mas bem-aventurada essa igreja, que mais de 90% está na comunhão. A carne tem as suas obras, inimizade, porfia, emulação, inveja, e aí por diante, é os frutos da carne. Só que quando a pessoa está no Espírito, os frutos da carne não, as obras da carne, só que quando a pessoa está no Espírito, ela começa a receber os frutos do Espírito, vai sufocando as obras da carne. O que é o fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, gozo. Cada fruto que vai chegando do Espírito numa pessoa, ele vai sufocando as obras da carne. Mas ele não era assim. Ela era estourada, ela buscava a razão, mas agora ela sufoca a obra da carne com o fruto da paz, da longanimidade. Ah, mas não, ele não tem mais isso, não, ela não tem mais. É o que o Senhor vai fazer na vida de cada um que está aqui. As concupiscências que você carrega na carne, se você deixar o Espírito Santo ter livre curso, vai produzir frutos para a honra e glória do nome santo do Senhor. E eles ainda, depois de fazer tudo aquilo que a carne quer,
as obras do corpo, as obras da carne, as concupiscências. Eles querem falar até aí como estão falando. Não, mas precisa se conhecer. E tem alguém que está aqui, você é jovem, tem alguém que está no teu encalço e falando coisa que não dá nem para pregar nessa palavra, dizendo que você não sabe ainda qual a tua identidade sexual, porque você ainda nem ficou com ninguém, mas você é um servo de Deus. Esse demônio vai embora do teu caminho agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a virtude no teu espírito e seja um homem de Deus, e você não deve satisfação para diabo nenhum. Glória a Deus. E depois de tudo que faz na carne, olha esses escarnecedores, eles ainda dizem: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os ignorantes falam assim, mas quem tem a palavra de Deus sabe. Olha aqui, eles voluntariamente ignoram, então são ignorantes, são tolos. Isto, o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Vocês há de lembrar, era tudo água, e Deus falou: haja separação entre águas e águas, haja separação nas águas que ficam na expansão, e ajunte-se as águas, chamará mares. E tirou a porção seca e chamou terra. Mas olha o que aconteceu: pelas quais pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. O Senhor abriu as fontes, as águas de cima, as fontes de baixo, virou tudo água, inundou tudo de novo, veio o dilúvio. E Deus, irmão, se quisesse fazer, ele faria, mas ele falou: vou pôr um sinal no céu, para dizer que eu não acabo mais o mundo com água, mas só que agora virá o fogo. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E você está estudando alguma coisa, acreditando naquilo que te deram, que isso aqui será renovado, que teu filhinho vai passar a mão na cabeça do leão, que vai brincar com o tigre, vai ser... Deixa quem quiser ficar aqui, eu vou para o céu, e quem está aqui comendo a palavra, aguarda novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa aqui, ó, está guardado como um tesouro para o fogo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E por que o Senhor faz isso? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, senão, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Preste atenção nisso, irmãos. Quando era alguém falar: mas o senhor podia já ter vindo buscar a sua igreja, esse mundo aqui não tem mais nada, as coisas que estão acontecendo não vai mudar, por que o senhor não vem logo? Por que o senhor... Você já está na graça, mas tem alguém que o Senhor escreveu o nome dele no livro da vida, e está esperando, aleluia. Você crê nisso? Glória ao Senhor. Até aquele que para você não tem mais jeito, o Senhor manda te dizer: tem jeito. Não riscou o nome dele, não riscará o nome dela, e pela sua longanimidade, a sua misericórdia, o Senhor manda te falar dessa forma: tu e tua casa serás salva. Santo é o Senhor, aleluia. Leva essa confiança no teu coração. O Senhor, que tem caminho para todas as coisas, Ele te garante por esta palavra: a minha misericórdia, te diz o Senhor, e a minha longanimidade está em cima da tua geração. E o Senhor faz isso para que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, que fogo é esse? Pega um fogo, ele consome em poucos minutos, por
uma faísca que entra no meio do mato, vai queimando, e vem bombeiro, e vem caminhão-pipa, e vem água, e não consegue. A Irmandade deve lembrar, há uns 4 anos mais ou menos atrás, aquele parque ali perto do Pico do Jaraguá, que pegou fogo. Depois nós ia comprar as laranjas aqui na feira, nós ia comprar, elas estavam sujas de fuligem. O que é isso? Aquela fumaça, aquela fuligem foi para os pés das frutas e sujou a laranja. Mas fazer o quê? Estava seco, não veio água, não lavou, não limpou. Presta bem atenção nisso, irmãos. Ainda esse fogo foi contido, mas esse o Senhor Jesus falou: serão lançados aonde o bicho não morre. Precisa falar quem é o bicho. E o fogo não apaga. Ali haverá pranto e ranger de dente, e é um lago de enxofre. O fogo, muitos não acreditando, Deus faz aparecer às vezes, fala para a terra: mostra aí o fogo que está guardado dentro de você. O vulcão vem e solta aquelas lavas, aonde cai aquele fogo líquido, pode plantar, não nasce mais nada, morre. Tamanha força daquele fogo. Bendito é o Senhor. E cada um que está aqui, o Senhor manda te dizer: dentro de você também tem fogo. Às vezes o adversário quer que você se ire e solta lava em cima de alguém, para matar uma alma, para tirar a fé, para tirar. O Senhor tampa a tua boca, aquilo queima dentro de você, mas você não vai matar nada. Glória ao Senhor. E o Senhor dá essa amostra de tempo em tempo. O vulcão solta, cospe aquele fogo que vem como um líquido, irmão. Ali é uma amostra do que vai ser o lago de enxofre. É um fogo líquido. Bendito é o Senhor. O Senhor deu uma visão quando era criança. As pessoas ali, era uma brasa viva, rangia os dentes e fazia ai, era um tormento. E o Senhor hoje manda esta palavra para te dizer: estou sendo longânimo, paciencioso. Eu não quero que ninguém se perca, quero que se arrependa e se salve. E você que está aqui dentro, dê valor na graça. Para de ficar ouvindo coisa que tira a virtude, tira a crença, tira a fé. Para de vasculhar, é um espírito. Vocês creem no que Deus está revelando aqui? Tem irmão que está buscando saber nome de demônios, graduações de demônios. Procura saber o que Deus quer da tua vida, procura saber o que Deus quer que você busca. Para de ficar vendo coisas. Irmão, Deus está me revelando, eu estou pregando o que Deus está me dando. Para com isso, manda esse mal embora da tua vida, se prepara para a vida eterna, irmão. E está aqui: e a terra e as obras que nela se queimarão, havendo de perecer todas as coisas. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pega um ferro, irmão, quando ele derrete, ele gruda com o outro, e daquela pasta não sobra mais nada. O que era em formado fica sem forma. Não dá nem para falar o que vai ser isso aqui. Senão alguém vai ficar com medo. E Deus não quer que você serve a Ele por medo. Deus quer que você sirva a Ele pelo prazer de viver uma vida eterna com glória nos céus. Aguardando e esperando-vos para a vinda do dia de Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Presta bem atenção nesse final, irmão. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tá certo, irmão, que tem muita coisa que está tentando tirar a vida dessa palavra, e não é uma palavra que faz promessa pelo aquilo que você está vendo diante dos teus olhos, até a tua situação, às vezes que não é como você gostaria que tivesse financeiramente, na saúde do teu corpo, nas tribulações que você vem enfrentando. Mas o Senhor quer te blindar, te dar o dom, aleluia, e você não receber as máculas desse mundo.
e só tem uma forma: o Senhor te blindando com o sangue do concerto eterno, porque de dia, de noite, até na madrugada nos teus sonhos tem espírito jogando bolotas de barro e de podridão contra as tuas vestes, querendo colocar mancha para dizer: você não tem direito, ele não pode, ela não dá mais. Mas o Senhor te blinda aqui: seja coberto com o sangue do concerto eterno, seja irrepreensível na paz. Aleluia. E que adianta, irmão? Às vezes a pessoa se justifica a si própria, ela chega e fala: descarreguei, falei mesmo, ele não teve nada para falar para mim, bendito é o Senhor. Mas não vê que na sua mão tinha uma espada, um punhal que feriu uma alma, e os espíritos batem mão com mão e diz: não precisamos nem fazer nada, os crentes estão se matando sozinhos. E tem esses espíritos aqui que Deus está me mostrando nas casas, nas famílias, lançando sentença um no outro. Hoje o Senhor tira esses punhais, essas armas malignas das tuas mãos, joga essa ferramenta fora, receba o dom da paz, seja irrepreensível na paz. Aleluia. Suporta. Santo é o Senhor. Estou sentindo que o Senhor está dando vestes novas para a igreja. Eu também recebo. Bendito é o nome santo do Senhor. Receba a paz e seja irrepreensível na paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Alguém que no início até combatia Paulo, zombava dos irmãos gentios, porque dizia ser o apóstolo da circuncisão, e que Paulo é o apóstolo dos incircuncisos. Mas Paulo, tomado pelo Espírito Santo, resistiu Pedro na cara: olha aqui, você sendo judeu vive como os gentios, quem é você para falar desses irmãos? Glória ao nome santo do Senhor, porque quem defende o seu irmão, quem defende o fraco, quem defende aquele que precisa da misericórdia, Deus te defenderá. Quem defende a si próprio cai na lança do adversário. Mas hoje Deus vai te dar o dom de nunca condenar, o dom de absorver, o dom de ajudar, o dom de defender. Seja defensor nessa obra. Falando disto, como em todas as suas epístolas, o que eu estou falando aqui agora, eu tenho que reconhecer que essas palavras de sabedoria que Deus deu para ele, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Que indouto que ele estava falando aqui? Era indouto porque não sabiam escrever? Era um outro tipo de indouto. É aqueles que se achavam doutores, mas eles eram profanos, inconstantes. E hoje, por esta palavra, Deus vai guardar nós daqueles que são indoutos, se fazendo de doutores, sendo inconstantes. Não tem exemplo nem para sua própria casa, e você fica lá batendo palma pelo aquilo que ele faz. Chega aqui intoxicada, cheio, não consegue comer o pão da vida. Mas hoje, se você deixar o Senhor pôr aí o dedo na tua garganta, Ele arranca toda essa podridão, sai daqui com o pão e a água vinda do céu. O Senhor te dará sonhos, revelações, te guiará. O Espírito Santo vai fazer você sentir aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Você tem que ter essa experiência com Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, irmãos. Está aqui um culto glorioso, onde a igreja está numa comunhão, ouvindo a palavra, mas essa palavra tem que produzir fruto em nós, quando chegar na nossa casa, quando nós estivermos diante das situações desse mundo. Aqui dentro da igreja, glória, aleluia, cantar reunido é glorioso, mas no momento do combate lá fora, e que não vai estar uma igreja, um ministério do teu lado, mas você vai sentir o Senhor dentro de ti, e uma voz vitoriosa sair: glória a Deus. Não, Satanás, eu não faço o que você manda, some do meu caminho, não tenho nada contigo. Quer que o Senhor
Senhor agora te dá um dom. Levanta-te na comunhão, teu semblante. O Senhor vai te colocar um bom siso a partir dessa palavra. Irmãos, faz tempo que o Senhor não me dá isso, mas eu estou sentindo alguns já levantando o seu semblante diante de Deus. Receba agora das mãos do Criador sobre os teus olhos e o teu semblante um bom siso. Quando a situação embaraçosa cruzar o teu caminho, eu vou franzir tua testa, vou fechar o teu rosto, e os demônios vai ter que te respeitar. Aleluia, estou sentindo que o Senhor está passando aqui, irmãos, e está dando para nós coisas excelentes. Se a comunhão agora fosse total, sairíamos todos aqui armados, só de olhar para um espírito com o bom siso que o Senhor está nos dando, a tentação ia fugir, os espíritos vai te respeitar. Aleluia. Mulher e homem de Deus na terra, não importa a tua idade, o bom siso te fará ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus. Eles torcem igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Deixa quem quiser torcer, deixa quem quiser se perder, segue a Cristo que você não se perde. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. É um aspirador gigante, irmão. Muitos estavam no nosso meio, porque esse espírito ele entra pela soberba. Guarda isso, a soberba e a vanglória. A pessoa já começa. Uma vez um irmão falou aqui para mim, estava indo bem. Eu falei, irmão Isaac, não é qualquer pregador que eu aceito pregar para mim. Eu tenho uma prateleira que condiz com o meu grau de espiritualidade. Se descer uma prateleira, outros, ele está lá pregando e eu estou com a Bíblia aberta pregando outra coisa, porque ele não tem altura para mim. Mas você está correndo risco. Satanás já encheu o teu coração, filho. Isso é soberba. Bem-aventurado fosse, você dizia, pode ser uma criança, se ela estiver tomada pelo Espírito Santo, eu como, porque é Deus falando naquela boca. Que comunhão, irmãos, está uma comunhão tão gloriosa nessa palavra. Glória a Deus. O Senhor vai dar para nós um termômetro. Você vai sentir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é o conhecimento da terra, porque o apóstolo Tiago mesmo disse, tem a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria é Cristo, irmão. Essa sabedoria foi ungida desde a eternidade. Nele habita a plenitude de Deus Pai. Pode ver que os homens na terra fazem uma análise e eles defendem uma tese. Daqui a pouco vem outro e derruba aquela tese e fala, não, foi descoberto que o átomo não é a menor partícula, porque dentro do átomo existe 3 partículas. Pode ver. E aí por diante, não vamos entrar nesses detalhes para não fugir da comunhão, só um pequeno exemplo. Bendito seja Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, ela participou de toda a criação de Deus. O que ele falou é, foi e sempre será. Glória ao nome santo do Senhor. A sabedoria que vem do alto, quando ela toma uma criança aqui no interior de São Paulo, para mandar entender, um professor de faculdade que tinha até doutorado, chegou para o menino e falou assim, você fala que vocês conhecem as estrelas? Ele falou assim, Deus me contou como é o nome de cada uma delas, e a posição que você fala ser assim e assim, e foi falando, e foi falando. O homem falou, se o Criador que criou e que chama ela pelos nomes, te deu a posição e o nome delas, quem sou eu para ir contra você? Aleluia, bendito seja, eu não vou falar criança, porque senão dá glória, aleluia, bendito é o Senhor,
mas agora o Senhor, no fim dessa palavra, Ele quer te dar o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer saber qual é esse conhecimento? Às vezes a pessoa não sabe assinar o seu próprio nome, mas chega para ele uma coisa: isso é o inimigo, não caio nessa, eu não entro nessa tua conversa. Vai lá um formado que defende tantas coisas, escreve bem, fala bem e cai. Que é isso? Porque a sabedoria que é da terra, ela naufraga. Aleluia. Existe a falibilidade dos projetos humanos. O homem disse que o navio não afundava, afundou. Esse sistema ninguém burla, já burlaram. Essa segurança ninguém derruba, derrubou. Mas essa sabedoria, nem a morte pôde contra ela. Santo é o Senhor. O inimigo veio oferecendo para ela, aleluia, para essa sabedoria: toma aqui, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus servirá, só Ele adorará. E quando saiu da morte, essa sabedoria disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quem é que segura essa sabedoria? Ela vai contigo para a tua casa, ela vai entrar contigo no teu trabalho. Tem lugar aí no teu coração, se acomoda ela aí agora. Onde você entrar com ela, aquilo que está se passando por sábio será tolo. Quando chega a verdadeira sabedoria, uma criança, mandar ele não escandaliza da palavra, está indo longe, ainda cedo. O Senhor falou para mim: apresenta as irmãs, traga a saudação e fica na palavra que eu preciso falar com a minha igreja. E eu confiei, estou aqui pregando aquilo que não sabia. Uma criança tomada por Deus. O pai levou para ver o mar, nunca tinha ido na praia. Dia de semana, foi lá, fez o pedreiro faz, um montinho, abriu no meio, como o pedreiro faz para pôr água. Ele ia lá no baldinho dele e colocava a água ali, foi indo, foi transportando. E um cientista ateu olhou aquilo, olhando, falou para o pai e a mãe do irmãozinho, do menininho: posso falar com o teu filho? Estou achando interessante e intrigante o que ele está fazendo. Pode. Ô nenê, o que você está fazendo? Sabe o que é, Senhor? Eu vou pegar aquela água toda do mar e vou colocar tudo aqui dentro desse buraquinho. Não, não dá. Olha aqui, foi explicar. Ele olhou, tomado pelo Espírito Santo e por essa sabedoria, falou: homem, não dá não. Assim as grandezas de Deus, nessa tua cabecinha tão pequena, você quer saber as fórmulas, é aquilo que Deus fez. Nessa cabecinha não cabe as grandezas da sabedoria de Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Estamos aqui, irmãos, no fim da palavra. A sabedoria, ela toma uma criança, toma um letrado, toma o que tem estudo. E bem-aventurado é aquele que faz como Paulo fez. Tudo que eu aprendi na lei, eu reputei como esterco, porque agora eu tenho uma riqueza que é eterna, e já não é eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou prisioneiro dele, eu me entreguei, eu disse: estou aqui, me leva onde quer, faz de mim o que tu quer. E chegou uma hora agora que eu não sei se eu vou com ele, se eu fico aqui. Se eu ficar, eu vou evangelizar, se eu ficar, eu vou pregar, se eu ficar, eu vou fazer missão, mas se eu for também, o meu é lucro, porque o meu morrer é ganho. Ah, que gostoso que está no fim dessa palavra. O que Deus dava para Paulo, Pedro comeu, aceitou e teve que confessar. E no fim dessa palavra, o Senhor está te dando esse pão da vida. O Senhor falará contigo. Tem coisa que você não vai ouvir aqui, mas Deus vai falar nessa região, e você vai sentir a voz de Deus falando na tua alma. Glória a Deus. Vai em paz para a tua casa. Tudo que está levantando contra a tua fé, hoje Deus te dá poder de aniquilar essas forças malignas. E começa em você. Tem coisa que a tua carne é tão perigosa contra o teu espírito. Tem coisa que o teu espírito geme, teu espírito clama, como alguém que Deus ama tanto, tanto, e mostrou o amor dele mais uma vez esses dias. A pessoa acha que ela pode dizer para o Senhor: é assim, Senhor. Deus dá uma olhada e fala: então põe aí, vamos ver. O Senhor só faz assim: cadê?
Ah, Senhor, tem misericórdia, tem pena. É assim, irmão, porque Deus, quando ama uma alma, Ele comprou, Ele é dono. Eu não posso ter ciúmes da minha esposa. Cuidado, eu posso. Da minha filha, não posso, eu não sou dono. Mas o Senhor pode, porque Ele comprou com o seu sangue. Dá para você aceitar esses ciúmes e esse amor? O Senhor te diz no finzinho dessa palavra: se eu tiver que te apertar, é porque eu te amo. Mas eu não te solto para o adversário. Quando você tiver essas dádivas que Deus está mandando hoje, e os frutos no Espírito, eu solto um pouquinho tua carne. Porque aí os frutos do Espírito sufocarão as obras da carne. Mas por enquanto eu tenho que dar uma seguradinha na tua carne. Quando eu seguro, te diz o Senhor, eu não te perco. Ó quem dá glória agora. Quem quer salvação, quem não quer sair das mãos do Senhor, mas das mãos do Senhor ninguém te tirará. Deus seja louvado. Tem um carro TKN 6H66. O que está escrito aqui, irmão? Ravi 4, é isso? Branca, né? Garagem, está na frente de uma garagem. É outro? Não? Então, Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Porque terminou a palavra, o culto não está terminando tarde. Mas confesso que hoje foi difícil. Teve momentos aqui que o Senhor cumpriu a palavra em mim mesmo. Porque se eu deixasse a minha carne manifestar, eu tinha parado a palavra, ia dar uma bronca, e eu ia perder a linha. Mas graças te dou, Senhor. O Senhor me deu a graça de sufocar a carne, e o Espírito Santo falou com as nossas almas. Temos que ter cuidado para nada ser mais importante do que a palavra, irmãos. Nada. Quando chegar na hora da palavra, a comunhão tem que estar plena, para o Senhor falar conosco, e nós que somos tão frágeis, somos vaso de barro. Se nós trinca e estorna o que o Senhor está mandando, fica ruim. Mas glória a Deus que o Senhor nos ajudou em tudo. Em santa comunhão, nós vamos agradecer. Deus dará a um dos servos a oração para fazer, irmão. Eu desapresento os irmãos, o irmão e as irmãs que foram apresentados. Com uma oração agradeçamos a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui ajoelhados aos teus pés, no término deste santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graças te damos por esse privilégio de estar, Senhor, na noite deste dia, dentro desta casa de oração. Sim, Senhor. É o primeiro dia da semana e nós começamos esse primeiro dia de uma forma tão edificante, Senhor, porque viemos dentro da tua casa não só ouvir a tua palavra, viemos aqui trazer louvores a ti, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sim, sim. Graças te damos porque esse culto foi aberto em nome do Senhor Jesus, teu Filho. A maioria de nós que entramos aqui, entramos com todo temor e reverência, pois sabíamos que não estávamos entrando num lugar qualquer. Graças te damos porque cantamos os hinos, sentimos comunhão e temos certeza que esses louvores já não estão mais aqui debaixo deste teto. Te agradecemos também pela oração que foi dada à tua igreja, onde foi apresentada as nossas necessidades. Te agradecemos por essas apresentações, Senhor, tanto desse menino que já obedeceu ao santo batismo, e agora ele foi feito o teste, Senhor, ele foi aprovado para tocar também nos cultos à noite. Ó Senhor, e tu fizeste ainda nesta noite promessas a esta criança. Pai eterno, guarda este menino pelo amor do teu nome. Te agradecemos por essas irmãs que foram apresentadas para trabalhar ali no espaço bíblico infantil. Senhor, queira revesti-las
de todas as armaduras do alto, porque é um trabalho tão de suma importância, pois o inimigo agora focou nas crianças, mas tu estás preparando também essas tuas filhas para desconstruir toda a obra do maligno. E nós vamos te pedir, não guarde só elas, mas também as suas famílias, de todos os revides do maligno, Senhor. E agora nós vamos te agradecer maiormente por esta palavra, uma palavra, Senhor, totalmente espiritual. Quanta guerra, quanta luta, para o teu servo se expressar, nós não vimos, Senhor, e nem enxergamos, mas quantas forças também tentaram oprimir nesta noite, para que a tua palavra não chegasse até os nossos ouvidos, mas, Senhor, graças te damos, porque já estamos sentindo a eficácia da tua palavra, aleluia, se mover e se cumprir em cada um de nós que estamos aqui. Temos certeza, Senhor, que esta palavra encontrou lugar em nossos corações, e nós te damos graças por esta palavra, e damos agora amém à tua vontade, Senhor. Dá mais um hino para nós. Graças te damos por tudo. Entregamos no final deste culto a saúde do teu servo, pelo amor do teu nome santo. Se for material, tu pode curar, e se for espiritual, esta palavra já pode curar ele também. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Te abençoe. Olha aqui, irmãos, como que é as coisas de Deus. Nossas crianças hoje ali ouvir a história da figueira sem frutos. Aqui é sério, porque o Senhor foi lá procurar fruto, encontrou só folhas, e quando viu só folhas, falou: nunca mais nasça fruto nenhum de ti. E ela secou na mesma hora. Os discípulos ficou tudo assustado ali, admirado. Falou: é? Eles estão admirados por causa disso? Isso tinha um anúncio. Muitos não sabem. A videira prefigura a graça, e estão aqui os filhos da graça. A figueira, ela prefigura a nação de Israel. O Senhor foi e estava mostrando ali. Ele fazia milagre. Israel, um grande profeta, levantou-se entre nós. Quando eu multiplicava o pão, ia tudo lá para cima. Vocês me procuram pelo pão que perece. Vocês não querem o pão que desce do céu. O Senhor já estava dando um prenúncio do que ia acontecer, o que Ele mesmo falou. Virão do Oriente e do Ocidente aqueles que hão de assentar comigo à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, que são vocês, por não crer em mim, serão lançados nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, que Ele fez uma comparação de uma figueira, que estava no meio de uma vinha, presta atenção nisso, e veio ali o dono da vinha e falou para o vinhateiro: corta ela não dá fruto, o que vai ficar fazendo aqui? O vinhateiro falou: dá mais um ano, eu vou pôr no pé dela esterco, vou adubar, vou cercar, vou fazer. Se daqui um ano não der fruto, aí nós corta. Vocês estão vendo como que é a misericórdia do Senhor Jesus? Vamos ficar debaixo dela e não sair debaixo dela por nada, irmãos. Se preparou 23 crianças hoje. É um pouquinho frio, né? Mas nós não pode ficar frio não. Nós tem que estar quente e fervoroso na presença de Deus. Você quer chamar um hino? Não? Sei que vai ser difícil, irmãos, mas vamos ver se nós conseguimos chamar um hino.
218. Glória a Deus. 218. Glória a Deus. Medita no que nós vamos cantar. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra e a graça do Filho de Deus permaneça em nossos corações para sempre. Santo Deus, que coisa linda, né, irmão? Deus falou pela boca do seu servo, revelação, visão. Deus mostra. A comunhão, quando dentro de uma igreja todos estão na mesma comunhão, irmão, é que nem uma engrenagem. Ela sempre se encaixa e ali não tem atrapalho nenhum. Quando a irmandade entra dentro da casa do Senhor, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, a revelação, às vezes, irmão, o servo de Deus não precisa nem daquele tempinho, sabe? Quando se afasta e fica ali aguardando Deus revelar. Deus, quando não revelar para ele, já sabe que Deus revelou para o outro irmão. E quando já revela para ele, ele oferece, mas o outro irmão já sabe que está com ele a pregação. E Deus já revela antes mesmo da palavra, irmãos, o que vai falar, né, irmãos? E Deus dá a revelação, dá a visão. Irmão, é maravilhosamente gratificante, gostoso ouvir a voz de Deus dentro da congregação. Né, irmãos? Sem profetada, sem pula-pula, sem colocar a mão na cabeça, sem mandar se abraçar. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando entra dentro de uma igreja, não precisa o pregador mandar um abraçar o outro. Correto, irmãos? No final do culto, o Espírito Santo de Deus se faz necessário em que pega um, pega outro e acabam se abraçando até sem querer, porque a manifestação de Deus está tão grande naquela alma que o diabo já caiu,
já saiu por 7 caminhos. Quando o inimigo sai por 7 caminhos, a igreja sai fortalecida. Né, irmão? Santo Deus. Deixa aqui o pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa, na minha, na sua. E que amanhã, segunda-feira, dia 4 de maio, nós acordamos meditando nestas pregações que foram hoje, neste domingo. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Pode colocar nos comentários os pedidos de orações, se alguém pediu. E quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe este canal. Canal abençoado, graça sobre graça. Deus abençoe a todos, queridos.